Oi, pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez no podcast do Global Trade Summit, nesse terceiro dia de evento, e hoje nós temos aqui 3 convidados muito especiais para bater um papo com a gente, começando pelas damas. Célia Regina, presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Célia. Obrigada, Paulinha. Muito obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui mais uma vez aqui no Global Trade Summit. Legal. Segunda vez no evento, né? A minha segunda vez. Exatamente. Temos aqui ao lado da Célia um convidado muito especial, que é o Renato de Castro, delegado da Alfândega do Rio de Janeiro, correto? Correto. Bom dia, Paulinha. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. O evento está muito bom. As palestras são de muita qualidade. A gente está tendo os assuntos bem relevantes que estão sendo discutidos. É minha primeira vez no evento e eu estou gostando muito. Que legal, que legal. E aqui, à minha direita, né, parceiro já de longa data, Meirinho, além de apoiador do evento, é mediador de um painel que vai começar daqui a pouquinho, né, Meirinho, e diretor da MEX, despachante já há muitos anos, e vai compartilhar um pouquinho do conhecimento com a gente. É isso aí, gente. É um prazer estar aqui. Paulo, obrigado pelo convite. Obrigado, Célia, Renato, por ter essa oportunidade. Hoje nós trabalhamos com importação e exportação, então hoje com todas essas mudanças que vêm ocorrendo no mercado, com os processos novos de importação, se faz muito necessário estar participando de um evento como a Global Trade Summit. Não é a minha primeira participação, já participei em outras oportunidades, até quando era em proporções até menores. Ano passado eu só pude vir um dia, no último dia, porque eu estava me recuperando de uma dengue bem pesada. Ainda vim bem mal, mas porque eu estava com muita vontade de vir. Mas a equipe do Grupo MEX estava toda aqui presente, assim como esse ano também. É um prazer estar aqui. Que legal. Bom, eu ia perguntar para vocês o que vocês estão achando do evento, mas vocês já estão gostando, né? Muito bom. O meu convite surgiu no evento da OMA, né? Exatamente. Quando a gente se encontrou e você falou sobre o evento, aí eu falei, no próximo eu queria estar presente. E é legal esses eventos, né? Porque eles promovem umas conexões um pouco, né, aleatórias, assim, né? Se for parar pra pensar. Conheço a Célia também de outras oportunidades, de eventos. Ela, né, você me apresentou o Renato no evento da OMA. E a gente vai criando essas conexões. E é importante também a gente circular Brasil afora para ver um pouquinho do que está acontecendo, né? Nas outras regiões, nas outras unidades. E trazer vocês para cá é muito importante para a gente. Engrandece o nosso evento, traz outras visões, né? Outras perspectivas. E é por isso até que a gente está fazendo essa conversa aqui hoje. Quando eu olhei, eu falei, eu tenho a presidente do Sindicato dos Despachantes do Rio e o delegado aqui. Vamos falar um pouquinho então sobre o do INPE, né? Vamos bater esse papinho, porque começou obrigatoriamente em outubro pelo Rio de Janeiro. Pois é, começou pelo Rio de Janeiro. O dia que foi anunciado no Procomex, lá naquela telona lá pelo Raul. Olha, começa outubro, Rio de Janeiro, a gente afundou na cadeira. Naquele momento eu falei, afundei. Aquela foto circulou em todos eu falei os assim, eu desci por cadeira abaixo, eu tava como, né, a gente não pode deixar de falar aqui do Ronaldo Feltrin, que ele fala as meninas do Rio, né, do Comex do Rio. Eu tava com algumas delas e a gente se afundou e tal. Mas, Paulinha, não começou em outubro. Com muito, assim, acho que é bacana a gente falar, né, Renato? Se não começou em outubro, se começou véspera de Páscoa, num evento da OAB no Rio de Janeiro, de Repetro, Zambrano, né, fez o que o Thiago fez ontem, deu uma bronca. Vocês têm que registrar, vocês não estão fazendo nada do INPE, porque o sistema está aí, vocês vão esperar a obrigatoriedade. E aí uma despachante, né, da Monique, da ASA, vira para mim e falou assim, isso vai dar problema na época. E eu sou da época que era do papel. Eu vi entrar o cara amarelo, eu vi as coisas pararem. Eu falei, nossa, isso vai ser uma mudança muito grande. Ela, vamos registrar? Eu falei, arruma um importador e a gente faz. Ela, você me apoia com a receita? Eu falei, tudo bem. E ela conseguiu. Infelizmente, eu não posso falar o nome desse importador, que ele não permitiu de jeito nenhum primeiro, mas ele foi maravilhoso. É um OEA, tá? É um importador OEA, e aí ligo, né, para toda a equipe da Receita, olha, estamos com essa ideia, o que vocês acham? Eu achei que eles iam falar, você tá maluca? Um OEA de Repetro, não sei o que e tal. E aí, não. Vamos fazer, né? Não, Ronaldo, vamos fazer. Eu, como? Mas na hora, nem falei assim, eu vou verificar. Não, vamos fazer. E aí, fui buscar um parceiro de terminal,
E fizemos reunião com o importador e tal. Naquela época ainda estava no Canal Vermelho. E é a receita para falar para o importador que a chance de vermelho era muito grande, ele ia um OEA, mas aí até reverteu. Foi. Mas enfim, essa parte do reverter ele pode contar. E a gente foi e fizemos o registro. Fizemos o registro e ali desencadeou isso. Isso a Páscoa geralmente é abril, né? Maio ali e tal. Isso deve ter acontecido em junho. E dali em diante foi, assim, muito bacana. Toda a equipe do Porto do Rio de Janeiro começa eu preciso ver como é que ela vai se comportar do INPE vindo de DTA. Vocês conseguem trazer um caso de DTA? A gente precisa se comportar. E a gente começou, nisso, como teve a primeira e a gente fez a divulgação, fomos trazendo mais pessoas, né? E veio realmente o pessoal do Repetro, tá? Eu posso te falar que foi todo o pessoal do Repetro começou e começamos a registrar de vários tipos. Lógico, começamos a ter o apoio total do Porto do Rio e a gente não estava sabendo, eles estavam levando para cima, né? Aí acho que ele conta aí. E a gente não sabia, a gente achava que estava só ali. E aí lá naquele evento do Procomex que caiu a ficha que todos os relatórios que nós estávamos fazendo, não posso deixar de mencionar o Cefaz do Rio de Janeiro, que também foi peça fundamental, faz parte dessa parceria. E estava subindo, eu falo que está subindo para Brasília, né? Os relatórios estavam subindo. E aí veio aquela notícia. Ainda estão subindo, né? Que a gente continua. E aí a gente teve aquela notícia e foi muito bacana. Foi bem muito em junho legal. o Procomex, né? Então foi bem foi junho, julho, né? Foi algo assim. Foi final de agosto. E aí, dali em diante, começou as reuniões, 1, 2, às vezes tinha 2 semanas por semana que nós tínhamos reunião com a Receita. Aquele primeiro embarque foi assim, estamos ferrados. Desculpa a palavra, mas assim, estamos roubados com essa questão. Mas no decorrer a gente percebeu que, pelo contrário, nós tivemos esse trabalho que a gente fez voluntário, né? A gente não imaginava que iríamos virar um piloto, mas a gente teve todo o apoio de toda a Receita Federal. Então, assim, a gente foi realmente um piloto antes de outubro. Outubro, quando chegou outubro, a gente já estava ali dominando a questão. Estava validado, né? Já tinham validado. Já tinham passado por muita coisa. Ele pode contar aí. Outubro começou o faseamento, né? Que é aquela história assim, poder registrado, o INPE já podia há muito tempo, o que não tinha era obrigatoriedade, que começou com o faseamento de outubro. A gente antecipou um pouquinho, que lá, muito como ela citou, das meninas do Rio, que puxaram mulher pra frente, né? As mulheres estão dominadas. Eu posso dizer com segurança que lá no Rio a parte aduaneira é dominada pelas mulheres e mulheres extremamente competentes. Eu tenho a minha dama de ferro, que é a Julianelli. Maravilhosa. Que é a chefe do despacho lá do Rio, que assumiu com elas esse processo. Então, ela me passou algumas bolas, né? A questão quando iniciou, tudo era vermelho. Por que tudo era vermelho? Porque ninguém registrava do INPE. Então, a Receita não acompanhava, assim, de perto esses registros. E falou, então se alguém registrar do INPE, o que é que acontece? E eu não sei. Provavelmente essa carga vai passar sem nenhum tipo de controle. Nem o GR estava plenamente estabelecido no início. Hoje a gente já tem todo o motor de regra do GR estabelecido e rodando. Então, existia uma única regra. Registrou do INPE canal vermelho, para avisar. Era mais para avisar, não era um risco. Exato, não era um risco. Era para avisar. Olha, alguém registrou uma do INPE. Opa, então vamos lá olhar. Aí quando a gente começou a conversar e iniciar esse processo, a gente falou, não, é um teste, então vamos registrar, vamos testar primeiro no verde, depois vamos testar no vermelho, depois vamos testar no trânsito. Porque a gente era uma parceria. Tá? Então, com a equipe da Célia, com o importador, com o recinto, com o Cefaz, a gente ia testando todos os formatos que a gente imaginava, aí uma de cada vez, e vamos tentar uma carga pequena, que não vai impactar numa linha de produção, alguma coisa desse tipo. Tá? E como também a gente falava muito para a Célia no início, né? Vamos aproveitar que os olhos, a atenção da equipe da Duim tá com a gente. Tá? Foi criado um comitê de crise para todas as Duims. Então, todas as Duims passavam por esse comitê de crise para solucionar qualquer tipo de problema.
Então você tinha uma equipe do SERPRO presente, porque muito dos primeiros problemas tem a ver com o sistema. O sistema não está aceitando eu fazer uma presença de carga ou um registro de trânsito. Então tinha uma equipe ali dedicada, falou, então é agora a hora da gente dar a mão, né? Raul que gosta de falar, vamos dar a mão, ninguém solta a mão de ninguém, porque a gente vai caminhar junto. E aí foi muito benéfico. E aí depois começou o faseamento. Vamos fazer primeiro Recoff? Por que Recoff? Recoff são poucas empresas, as empresas são fica mais fácil a gente administrar. Então, o chefe da divisão de importação, citado pela Célia, que hoje é o Raul, que é nosso colega atualmente lá no Porto do Rio, ele se reuniu com as empresas Recoff para explicar o processo, para trazer elas para dentro da do INPE. Num segundo momento, a gente já entrou com o Repetro, que é um setor muito específico lá do Rio de Janeiro. Então, a gente também fez um processo de convencimento. Como já estava começando até óleo no motor nessa época, já estava rodando mais fácil, também já foi um pouco mais fácil de trazer os importadores para esse novo processo, que é um processo novo, não só para o importador, é um processo novo para a Receita, para os despachantes, para os anuentes, para a Cefaz. Os anuentes estão entrando agora. Então, foi desafiador, foi assim, eu vejo como um caso de sucesso, e esse sucesso eu devo muito a essa parceria. Ela foi feita realmente com todos os atores caminhando juntos. E ninguém soltou a mão de ninguém, né? Não, ninguém soltou a mão de ninguém. Eu acho que esse caso que você falou aí do comitê de crise, eu acho que deve ter sido o grande diferencial. Porque assim, você coloca todo mundo na mesma mesa, fala, gente, olha só, vai chegar, a gente vai ter que resolver. Exato. E tem que resolver com rapidez, porque senão você acaba prejudicando esse processo de quem tá comprando essa ideia de fazer o teste. Perfeito. Se você não resolve com rapidez, o cara vai falar, não, então eu vou deixar seguir aqui, vou deixar outro testar, porque a minha eu não vou colocar. E aí você cria um receio na comunidade, fala assim, olha lá, viu, ele foi e foi abandonado. Assim, que eventualmente a gente teria problema, a gente sabia, mas a questão era que a gente, assim, vai ter problema, é óbvio, começou agora, mas a gente tá junto, a gente vai resolver com você. Essa que foi a... Não, você imagina um importador de renome, OEA, ele, numa reunião onde ele se propôs a ceder um embarque dele para fazer, ele escutar da própria Receita Federal, olha, a chance de dar canal vermelho é muito grande. Porque eles ainda não tinham, eles foram depois falar com a Receita e tiraram do vermelho. Mas ali naquele momento, que ainda estava Porto do Rio, que eles não tinham conversado, ele assim, o importador falou assim, não, vocês estão falando que vocês vão me dar todo o apoio dando um canal vermelho, e eu não confio na minha despachante, e vamos fazer, vamos tocar. Então isso, assim, isso foi engrandecendo. E eu posso ressaltar aqui também que foi muito leve, sabe? As reuniões eram leves, elas não eram pesadas, era tipo, vamos dar a mão, vem pra cá, sabe? Vamos fazer assim, o que você acha? A gente tinha uma liberdade muito grande de falar o que estava acontecendo num português muito claro, sem a gente estar muito preocupado. E isso ajuda bastante, você se sente super confortável, né? Isso dá um conforto bem significativo. Aqui na nossa região, Santa Catarina, mais especificamente falando da nossa empresa, né, que hoje nós atendemos muitas indústrias aqui de Santa Catarina, a empresa, a equipe que trabalha comigo, estão antenados já na do INPE desde o início. A gente vem participando de treinamentos, cursos e palestras de receita há mais de 2 anos, imagino eu, e sempre nessa pegada das inovações. Então, eu e a minha equipe sempre buscando sair na frente, sempre também buscando oferecer isso para o cliente. Cliente, olha só, a chave vai virar, nós temos que nos preparar. E não somos nós que temos que nos preparar, são vocês que têm que se preparar. Nós podemos apoiar, sim, nós vamos apoiar com prestador de serviço, mas a bola estava com vocês. Então, nós conseguimos convencer isso a alguns clientes. Então, a gente já vem fazendo do INPE desde outubro do ano passado, mesmo aqui não sendo obrigatório. Inclusive, uma das primeiras que a gente quis fazer foi em outubro, que foi uma admissão temporária para utilização econômica. Estava tudo perfeito para fazer já na do INPE, mas o banco não rodou.
Isso é outra detalhe, né? Aí o banco não rodou, porque era uma autorização econômica, tinha recolhimento de tributo. Passou um dia, gente, vamos conversar com o cliente, se ele quer aguardar ou se a gente toca na DI, né? Porque existe armazenagem, custos, etc. Exato. Nesse caso, como não tinha uma perspectiva de resultado, nós registramos na DI para seguir o processo. Foi uma exceção. Agora, as importações que são comuns, que já estão no nosso dia a dia, nós já estamos dando preferência para do INPE. Inclusive, tem clientes nossos que não querem mais DI, somente do INPE. Claro que houve uma fase de adaptação, né? Porque é um sistema diferente, não gera mais o extrato que gerava antes, não gera mais o arquivo para geração de nota fiscal, que muitos clientes tiveram essa dificuldade também, ainda tem, muitos ainda vão ter, mas é algo que nós precisamos nos adaptar. Nós, eu digo cliente, né? Me alegra muito que quando nós começamos a registrar as do INPEs, o Receita Alfandegário nos ligou. Cara, é a primeira do INPE que nós temos aqui. Como é que se faz isso? Cara, eu não sei como é que tu vai fazer. Então. A nossa equipe, muito prontamente, ali na figura das nossas gerentes, atenderam o Receita assim, nós estamos fazendo aqui a nossa parte. Eu acho que é bom vocês conversarem com a Receita Federal para eles darem as orientações para vocês. Perfeito. E uma semana depois, para nossa surpresa novamente, o mesmo Receita ligou, é a nossa primeira do INPE Canal Vermelho. Como é que se faz? Teve retificação, já tinha sido desembaraçada, tudo, né? Enfim, a gente vai tendo algumas surpresas que, ao mesmo tempo, é um pouco gratificante para nós, que a gente já está na frente de algumas, né, que ainda não estão fazendo, porém um pouco preocupante. É um sinal que nem todo mundo está se preparando da mesma forma. Eu não sei se o Rio de Janeiro também vocês têm sentido isso, mas aqui em Santa Catarina, por mais que tenha muitas empresas que estão realmente engajadas nisso, outras nem tanto. Então, Mirinho, a gente lá, tudo que você está falando, vou contar algumas coisas que a gente passou tudo antes. Que fez parte do processo, sim, né? Primeiro, muito lindo, verde, beleza, tal. Como que sai essa carga? A gente não tinha API. Nós começamos tudo que não tinha uma API do terminal. Não tinha ainda. Não tinha. Como que o terminal entrega? Por isso que era um parceiro nosso. Era Rio Brasil Terminal. Inclusive, os registros eram feitos lá. Isso que eu ia falar. A Receita ia, vocês iam lá no terminal, todo mundo olhando o registro no computador. Falava assim, deu verde. E aí era na hora ali. Era uma mesa de reunião enorme lá na Rio Brasil Terminal, com um telão. A do INPE lá no telão, e a primeira foi muito bacana, porque tava muita gente da Receita, chefes de vários setores, assim, explica o que é esse campo, eu vou olhar isso assim, porque era novidade, como o Renato falou, não é só para o despachante, só para o importador, é para a Receita. O despachante vendo a sua tela, o fiscal já olhando na dele, peraí, tá assim, todo mundo ali. E assim, ao mesmo tempo, tipo, vai para registro agora, bum, volta, na hora, era OEA, na hora, verde, sabe, todo mundo junto. Agora tira foto. Aí o champanhe. Agora vamos embora. Aí tiramos foto. Aquela primeira foto, aquele primeiro vídeo, foi que startou os outros importadores. Poxa, peraí. Que legal. Peraí, então dá pra fazer. Todo mundo achou que ia ter igual. Que a gente ia esconder. Toda do INPE ia ter na mesa. Deu super certo. Essa foi a primeira na mesa. E continuamos falando, sabe aquela coisa do Brasil jogando com o seu time? E sempre essa camisa, vou colocar essa camisa. Então vamos continuar lá. E a gente tinha que fazer lá porque tinha toda essa adaptação. Você faz, também não tem interligação ainda com o Cefaz, né? Tinha que mandar o ICMS, como é que faria, como é que faz essa saída da carga, tem que estar num tal do mantra, isso aqui. E aí começou o terminal acompanhando isso. Beleza, vamos fazer mais uma. De novo, sempre no mesmo lugar, no mesmo ali, né? Todo mundo acompanhando. Mesma meia. Aí, vamos registrar uma. E aí os importadores começaram a ir junto. Não, peraí, eu quero estar nessa foto junto, quero estar ali junto. Vamos registrar uma. Acho que eu posso falar, não foi um problema. Não, o importador saiu de lá assim, arrasado. Ele tentou de tudo e não conseguiu registrar. Banco. Era o Santander. E aí leva esse caso até o final. O bacana é isso, que tinha que levar até o final. Ótimo. Qual foi o problema? Ia para o Santander, só que o Santander, quando recebia a mensagem de débito, ia zerado, não estava indo valor. Então não acontecia débito porque não tinha valor, mas só que tinha valor. Então a gente descobriu um problema com o Santander. Então essa é uma questão.
Teve uma outra que foi assim, muito engraçado, né? Pode dizer, porque a gente tinha meio que na cabeça que o canal de Quem Não É OEA, aí era Minas. É uma empresa, e eu não vou falar o nome das empresas aqui, porque eu não sei se eu tenho essa autorização. Ela tem Minas e tem Rio de Janeiro. E aí é o gerente saindo de Minas para ir para lá, mas eu não estou sabendo, não é meu cliente, né? Quem é meu associado é o despachante. Isso de noite, assim, Célia, é Minas. O CNPJ da empresa que vai registrar é Minas. E a gente não tinha o Cefaz com a gente de Minas. Sai correndo, liguei pro presidente Belisário de Minas, o sindicato de Minas, me arruma um contato lá, vamos mexer. Seguiu. Só que esse importador, ele teve mais de um caso, ele tinha uma carga LCL, que estava com transbordo de Santos para o Rio. Maravilha, era tudo que o Recife queria. Vamos ver uma que venha de transbordo, venha isso, CL, container, como é que desova, não tinha API, como é que colocava na desova. E aí, para mim, o canal daria na hora que eu fosse pegar a presença de carga. Presença de carga, canal, Quem Não É OEA. Entendia sempre isso. O navio chegou, a carga já registrou a do INPE, beleza, não deu canal, porque não estava a carga ali, estava em Santos ainda. Beleza, falei, na hora que der a presença de carga, na hora que o terminal falar, tá aqui a carga, isso vai dar o canal. O navio chegou e a carga não veio. Ela estava manifestada e ela não veio. E deu canal verde. E a carga não estava lá. Aí que a gente ficou... Só explicando. E por que deu o canal? Porque o navio atracou. E a carga estava manifestada. Por uma questão de adequação, de balanceamento do navio. Essa não foi, especificamente não foi, ficou. Que legal. E deu canal. E aí que eu em particular, né, a maioria que entendeu que o canal dá com a atracação do navio. Do CE. Óbvio, ele puxa. Sim, o CE, é o CE. E não ela está ali mesmo. Então foi outra coisa que foi diferente. Isso não parou. E foi. É preocupante, você não sabia? Então essa é a dica. E acontece. Então, assim, espera a carga chegar, ela deu canal verde. Estava ali. Então, foram várias situações que foram acontecendo, a gente foi aprender. E o mais bacana foi, você está falando do terminal, e assim, cadê o API? Cadê o API? Não tem API. E o terminal estava entregando, ele foi aprendendo aquela coisa. Quando chegou o API, foi mais fácil. E aí, depois disso, né, que você está contando que o terminal te ligou, foram acontecendo algumas coisas pra gente que é bacana. Santos liga pro terminal e fala assim, tô com uma do INPE, como é que eu faço? A gente falou, nossa, o maior porto maior porto do Brasil, ligando pro porto do Rio de Janeiro, perguntando como é que eu faço. Né? E a surpresa dos terminais deles não conseguirem ler nada da do INPE, porque não tem, a LGPD tá ali, não lê, você tem que saber o valor CIF, ponto final, não quer saber nada. Então, como a gente acompanhou todos esses detalhezinhos, foi mais tranquilo. Então, hoje no Rio, a gente está fazendo a gente deu semana passada, mesmo eles em greves, eles cederam o auditório do Porto do Rio de Janeiro, né? Não estavam lá podendo também colaborar com palestra, mas a gente fez um aulão. A gente foi passar para todo mundo do Rio de Janeiro, para todas as pessoas abertas, importadores, exportadores, Sindaed deu essa aula lá, gratuitamente, onde a gente colocou as professoras ensinando, que eram exatamente as que estavam ali na do INPE. Uhum. E a Monique, que foi a primeira, ela fez o catálogo ali presencialmente para todo mundo, fez uma do INPE e começou a mostrar aqueles pequenos detalhes. Olha, na conta bancária, que se você já sabe que você já registrou, você tem que colocar o dígito. Uhum. Se não tiver dígito na conta, tem que colocar o X. Sim. Porque são macetes, são coisas pequenas que a gente vai descobrindo ao tempo. Olha, na hora da exoneração de ICMS, você tem que colocar de tal forma, tem que fazer isso. E os problemas não pararam. Porque não está perfeito ainda. Não está perfeito. Sim. Você tem vários casos. E ele acabou de resolver um lá com a Julianelli, que era de uma DI única. Conta essa, Renato, você. Na verdade, como desligou para os regimes, se você tem hoje uma DI de Repetro, uma DI única de Repetro, a do INPE não faz várias entregas. Entendeu? Então, a gente precisou achar uma solução, que esse é um problema, como eu ia falar, a gente continua encaminhando relatórios de inconsistências. Esse diálogo até com a coordenação, ele é permanente, ele continua, e a gente acabou tendo que pegar a solução da DI para resolver o problema do INPE, que a gente ainda não conseguiu resolver, e aí fez por DI preliminar, que a DI preliminar aceita.
E aí a gente conseguiu ainda fazer um registro no Repetro por DI, por conta de ser uma DI única. Mas essa é uma exceção. Sim. O Repetro está desligado já para DI. Eu tive também um problema pontual. Foi uma DI também, uma do INPE Canal Vermelho, onde nós tínhamos que alterar o peso líquido da mercadoria, porque na conferência aduaneira deu uma inconsistência. E no retificar o peso, a do INPE, ela alterava outros campos que não estavam sendo alterados. E não nos permitia retificar somente o peso líquido, que é somente o que a gente queria retificar, pagando multa, aquelas coisas todas. E nós fizemos várias manobras no sistema e não foi. A saída foi que abrir um chamado no CEPRO, né, mandar também e-mail para a Receita Federal, pedir instruções e tudo mais. O que nós sentimos um pouco de dificuldade, que nós só tivemos a resposta 2 dias depois. Porque daí o CEPRO nos respondeu, já dando a solução, porque eles já tinham arrumado alguma coisa no sistema que estava dando essa inconsistência. Então, isso também, nós temos que testar, fazer esses testes, os importadores têm que fazer esses testes, porque outros problemas desses vão surgir, com certeza. E só que o que nós podemos, talvez, requisitar é que se tivesse um canal direto um pouco mais rápido. Eu acho que hoje todo mundo é meio imediato, né? O importador fica desesperado quando não tem resposta. Eu acho, Meirinho, que o Rio de Janeiro traz pra gente aqui uma experiência muito importante, que é justamente dessa questão desse comitê de crise, entendeu? Sim, então, ele falou 2 dias para responder. Exatamente. Então, lá, a gente tinha 2 horas, eles resolviam, ele sentava. Você jogava o problema no grupo, era um grupo Teams, e ali ficava todo mundo já ciente do registro do INPE. E aí na hora já corria. Eu vou te dar um exemplo agora, Paulinho, desculpa eu te interromper. Quando nós tivemos a implantação do Siscomex em 97, que também foi, né, Sim. Célia citou agora, foi também um tumulto no ramo. Em Itajaí, que eu vou falar de Itajaí, nós tínhamos um auditor fiscal da Receita, chamado seu Antônio Casimiro, que ele era a fonte. Deu problema no Siscomex. O seu Antônio estava treinado para solucionar os problemas. Então nós íamos lá no balcão da Receita. Seu Antônio, deu problema aqui nessa DI, como é que eu faço? Aí ele também não sabia. Óbvio. Mas ele era a fonte que nós íamos lá, volta aqui em 1 hora que nós vamos ter a solução. Então é o que nós sentimos falta hoje. De repente, cada delegacia deveria ter esse canal direto para a resolução desses problemas, que vai ter muito. Não, pensando na bomba que o Thiago jogou na minha mão ontem, né? O presente de grego. Agora é teu, amiga. De fazer... Eu não peguei aquele recado, não, tá? De fazer as operações ali, né, de promover através do núcleo, né? As operações de testes de mapa, Visa e Exército. Eu vou te chamar de bater papo. Obrigado. Você acha que eu te chamei aqui por quê? Você acha que você tá aqui nessa cadeirinha só pra bater papo? Não. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estabelecer. Mas, obviamente, considerando esse cenário de anuente, mas no cenário geral. Porque se a gente esperar chegar no obrigatório... Vocês foram muito inteligentes. Já começar lá antes, né? Testar, Paulinho, eu vou dizer que a gente era com medo. Mas vocês estão certos, gente, né? Não está. Pois é. E a gente tem que estar. E o medo tem que fazer a gente, né, acelerar e andar no processo. Não pode deixar o medo paralisar. Não. Assim, eu reforço. É importante trazer a unidade onde de repente você vai fazer o registro, não sei se é o Porto Itajaí, trazer eles antes para conversa, falar assim, vamos começar aqui a fazer um registro do INPE. A gente pode passar, como a gente tem conversado agora, experiências até para a equipe de lá. Legal. Mas, assim, tenho certeza que caminhando junto vai se resolver. E afinal de contas, agora o delegado do Porto de Itajaí é um carioca, né? Vocês vão se entender muito bem. Eu ia citar isso agora. Esse é o bom dessa nova geração, né, Renato? A nova geração de auditores, de delegados, porque vamos lá, talvez é que a gente vai ficando velho, né, Célia? E geralmente os delegados, auditores eram mais velhos do que a gente, então assim, talvez não acompanhava a mesma tecnologia que hoje o mundo tem, que nós temos aqui hoje. E hoje, com a Receita Federal, com essa geração que está aí, que está totalmente antenada nessas questões tecnológicas e modernas, para nós é muita vantagem. E se nós falarmos a mesma língua e todo mundo se ajudando, todo mundo vai seguir no mesmo caminho. Eu acho, assim, nesse ponto, falando da Receita, eu acho que a Receita está tentando mudar essa visão, que você disse, que tinha muito antes, da serviço público versus setor privado. Hoje em dia a gente tenta trazer isso com uma visão muito mais de parceria. Muda muito. Então a gente conversa com todos os setores. E hoje a gente conversa isso, a gente fala bastante que a gente está aqui para
fomentar o sucesso de vocês. A receita, ela não pode ser um gargalo, ela tem que ser ela é um ator importante nesse cenário, mas é um ator que vai promover, né, o fluxo, o sucesso de vocês. Então, a própria do INPE. Falam, eu tenho medo, eu tive medo. Assim, é natural, mas assim, eu como o patrocinador da mudança, como Receita Federal, eu penso assim, poxa, mas por que essa mudança tem gerado medo? Por que você está com medo? É uma reflexão. Então, qual é o seu medo? Porque eu vou tentar te ajudar. Assim, eu não posso dizer que não vai dar problema, porque eu sei que vai dar. O que eu posso te prometer e te garantir, assim, a gente vai caminhar junto e eu vou tentar resolver os problemas, os que a gente faz. Nem que o problema, quando não for nosso, que a gente consiga fazer uma interlocução, como foi o caso do banco. Eu lembro do Raul fazendo reuniões com os bancos, fez com todos os bancos. Tá? Então, assim, buscar resolver. A do INPE, ela precisa de algumas evoluções. A sensação que eu tenho quando a gente conversa é que ela ainda tem alguns pontos que viraram uma burocracia desnecessária, que a gente pode melhorar nesse fluxo, melhorar nessa construção. Tá? Mas eu tenho certeza que o André agora, o novo delegado de Itajaí, ele pensa da mesma forma e ele vai estar junto aqui do Estado, vai estar nessa parceria com vocês. Não, a gente vai construir essa parte com a ajuda do núcleo, vamos sentar com o André pra gente trabalhar dessa forma. Já ganhou, o Thiago já te mandou a bola ontem, não vai ter jeito. E assim, dá medo, sim. Eu fiquei com medo de falar, eu fiquei com vergonha de falar não na frente de todo mundo. Eu falei sim, tá gravado, entendeu? Agora mas, me dei assim, mal. Dá um frio na barriga, dá um medo, sim, lógico que dá, né? E a gente participou da Cara Amarela, né? Em 87. Eu também, tá? Você também? Eu sou Cara Amarela. Não acredito. Quando eu entrei era Cara Amarela. Gente, já precisa saber onde é que... Eu fiz Cara Amarela. O Botox, você passa o Botox, essas coisas. Não, é ruim. Tá em dia. Eu entrei lá, era Cara Amarela. Tem uma outra conversa, eu te passo depois. Aqui, tá cheia. Essa me pegou de surpresa, viu, menino? Essa me pegou de surpresa. Mas assim... Não, ele falou que quando ele entrou, era o Cara Amarelo. Quando eu entrei, tudo bem. Mas tudo bem, quando eu entrei também, ainda era o Cara Amarela. Mas foi no final do Cara Amarela, tá bom? A saída do papel, né, menino? A saída do papel. Foi no final. Só que assim, dessa vez, dessa vez eu entendo, primeiro, o movimento de importação é muito maior do que naquela época, tá? A abertura, a mudança. Então a gente tem um volume muito maior. O NPI, ele é muito maior, ele abrange muitas coisas. Você entrou no Cara Amarela, que foi um impacto muito grande, mas você não tinha milhões de coisas, órgãos anuentes, você não tinha praticamente nada. Então agora você tem um envolvimento super grande, um catálogo de produtos que eu acho que precisa já. Meu recado aqui pro Sérgio Garcia, dos meus pedidos lá para ele. Engessou muita coisa, assim, eu acho que na hora que a gente começa a fazer. E a dor de barriga ia ser muito grande se a gente não começasse, né? Então, a dor, aquela coisa. Só que, menino, eu te digo uma coisa, que você vai começar, você vai amar. Você vai ficar naquela, assim, junto com a receita. E tem essa grande mudança. A gente fez parte de uma época que era fiscal lá, receita lá, gente aqui, senhor, aquela coisa toda. Hoje mudou, a conversa é de igual para igual, né? É um pessoal bem mais antenado, bem mais jovem, querendo ajudar. Então, as conversas são bem mais gostosas de fazer. E é fazendo e encontrando os problemas que vai. Então, assim, na hora que você começar que eles fazer, a Paulinha fazer os relatórios, que, Paula, eu fazia a minha parte, o terminal fazia o dele, você fazia o dele, me mandavam tudo, eu colo num só e cada um sabe do seu e vai embora. Isso começa a surgir. E vão surgir muitos problemas. E tem muito pela frente ainda. A gente começou a fazer os registros no aeroporto e tivemos que dar uma parada por causa de Cefaz. O Cefaz é um gargalo para muitos estados. O Paraná está bem. Pernambuco mais ainda com o Cefaz. Aqui, tá bom? Né, tal. Tá ótimo. Então, assim, só que os estados estão vindo agora, né, nisso. A gente no Rio já está fazendo os testes. E vão surgir cada vez mais alguns gargalos, porque tem muito interveniente junto
Coisa que não existia antes. Não tinha. Antes tinha. cada um no seu quadradinho, né? Agora não, agora aumentou o quadrado, jogou todo mundo Aí veio, agora o Inmetro solta aí eu meto, peraí, agora é minha hora de aproveitar e colocar vários NCMs que não precisava de LI e LPCO, eu vou colocar agora. Aí começou o pessoal do Repeto gritar, meu Deus do céu, eu tô com a carga no meio do caminho, agora eu preciso de LPCO porque eu não precisava. Então assim, eu acho que essa conversa é bacana. Vão surgir ainda muitas coisas, a gente está preparando para isso. E, Paula, você que está na parte do comércio, e é uma coisa que eu falo para todo mundo, a gente tem que botar para todos os empresários que são da área do comércio. A indústria, ela já tem um catálogo. Ela tem um catálogo. Ela está muito mais preparada. O comércio, ele compra hoje de um fornecedor, amanhã ele compra de outro fornecedor porque está com valor melhor, vem uma coisa nada. O mercado está... Você tem certas coisas, você começa a expandir para um outro. Então, o catálogo... Essa informação vai chegar da forma... No tempo certo. No tempo certo. Então, assim, a gente precisa, Paulinha, falar muito. Eu sei que você está falando isso, mas eu quero aproveitar esse canal seu aqui de dar um aviso ao pessoal do comércio. Tá? As federações de comércio, as FEComércios, a todo esse pessoal, para que preste atenção muito, porque o despachante, ele vai virar madrugada para poder resolver. Mas como você começou logo sua fala, a gente não consegue resolver sozinho, porque as informações do catálogo, elas estão com o exportador e depende do importador com isso. Então é muito importante que o comércio se prepare, porque está evoluindo, o faseamento está retornando e vai chegar o momento deles e a gente precisa eles precisam estar preparados. O comércio tem que começar a mexer porque está apertando. E a fala do Thiago ontem lá no painel foi exatamente... É o que eu falo com todo mundo, né? Todo mundo me pergunta, né? Sabe do evento, então sabe do contato que a gente tem com Receita, com os anuentes. E quando vai virar obrigatório? Gente, já pode fazer o negócio. Para que você quer saber quando vai virar obrigatório? Já faça. Não espere o obrigatório, porque se chegar o obrigatório sem você fazer, vai dar uma M gigante. Olha a oportunidade que hoje na figura da Receita Federal está dando para nós e para os importadores. Você já pode fazer. O que não aconteceu no passado. Quando virou a chave da DI papel para cara amarela, não teve chance. Tinha que fazer e pronto. No cara preto, em 93, também o Siscomex era nas guias de exportação, de repente virou a chave para o cara preto. Muito mais traumático, né? Então, quantas exportações ficaram paradas no Brasil? Porque ninguém sabia fazer. E os a aviões importação iam vazios. Aquela época que eu trabalhava com agenciamento de carga, os aviões iam tudo embora vazio, batendo lata, que a gente chamava. Exatamente. Hoje nós temos a chance, nós que eu digo no geral, né, nós importadores, de fazer e testar. Vamos fazer e testar para ver se dá certo. Em janeiro vai virar a chave, gente. Se vocês não se prepararem, vocês vão ter problema. Pois vai virar de qualquer jeito. Vai virar. A reforma tributária é a minha resposta. A única certeza que eu tenho é que 1º de janeiro acabou. Então, até 1º de janeiro faz, querido. Toca a vida, não fica esperando. Eu acho que o importante de falar de 1º de janeiro é que, assim, pessoal, às vezes você fala assim, mas a reforma não entra 1º de janeiro. Mas entra 1º de janeiro o banco de dados, o banco de dados de informações. Por isso que ela tem que virar. Então, não tem jeito. E aí, tem uma coisa muito importante, porque a gente sabe disso. A gente sabe que o importador se garante no despachante aduaneiro dele. Exatamente. Ele se garante nisso. E todas as mudanças que teve, ele se garantiu nele. Só que, realmente, todas as mudanças anteriores, elas dependiam de nós aprendermos, de nós fazermos o banco de dados, de nós irmos buscarmos sistemas para facilitar, para isso tudo. Eles estão esperando isso. Eu quero que o Renato fale para eles. Não tá a solução. Se a gente chutar aquele catálogo de produtos, vai dar multa e vai dar vermelho. Exato. O cara que está acostumado com 98,% de verde, ele vai ter 100% vermelho. Exatamente. Renato, diz pra gente. Renato, você acha que aquelas informações do despachante consegue responder do catálogo? Olha pra câmera e fala direto do agora. Se posiciona, olha pra câmera e fala com o importador. Não, o catálogo é um desafio por si só, catálogo. E as informações do catálogo assim, você tem a opção de montar esse catálogo de forma prévia, que é o que a maioria procura fazer. Que é o que a gente espera. Que é o que a gente espera. E no registro da DUIMP, ela vai vincular o catálogo e vai trazer o catálogo da forma correta. Então, assim, aí é importante, você falou a questão de multa. Tá? As informações obrigatórias, elas precisam estar corretas. Tá?
As informações opcionais, porque tem muita questão, mas e se eu não tiver com a declaração... De obrigatórios, né? Obrigatório e não obrigatório. Não obrigatório, a opcional. A opcional, ela vem para garantir a identificação daquela mercadoria. Tá? Isso, de certa forma, tem um grau de subjetividade, mas é melhor não ter a informação adicional se você não tiver certeza que ela está correta, porque se ela estiver errada, é pior do que não ter. Tá? Então, o importante é a identificação correta da mercadoria. A mercadoria, quando chega, a carga, se ela estiver identificável e as informações estiverem corretas, pode ficar tranquilo que não tem multa. E eu concordo com você na questão do catálogo. O catálogo, ele ainda tem ele ainda está um pouco engessado, porque a gente percebe isso como feedback, como sensação da comunidade. E eu tenho certeza que a equipe da Kona vai buscar uma forma de tentar flexibilizar pelo menos essa sensação de que aquilo ali está muito engessado para quem registra, principalmente quando entrar os anuentes, principalmente quando vier o comércio. Tá? Ou de uma forma gradativa, talvez, né? Então, essa informação ainda está em fase de estudo. Bacana. Essa questão do catálogo do produto, né? Nós temos alguns clientes de vários segmentos. Alguns clientes estão preferindo fazer de forma pontual, de acordo com cada operação, cada importação, e alguns já estão fazendo de uma forma já bem geral, né? Então vai de cada cliente. Eu acho que se quer fazer de forma pontual, ok, porque a gente trabalha de uma forma mais assertiva naqueles itens que estão sendo importados, claro que sempre dependendo da quantidade de itens, né? Então é algo que nós na empresa estamos bem ligados. Tem a equipe da importação que trabalha conosco, é maravilhosa, então estão deixando os clientes bem cientes. Inclusive, acabamos de conversar com o cliente ali no stand agora sobre isso, que eles estão um pouquinho preocupados, que eles ainda não estão se preparando, assim, ó, então se preocupem de verdade. O problema é quando o pontual é assim, sei lá, carga aérea, lote grande, chegando, sei lá assim. quantos itens, chegando quando? Depois de amanhã. É sempre assim. Na grande maioria dos casos é dessa forma, né? E o aéreo é assim, né? Embarcou, chegou, tem que registrar DI, o ADUIMP, né? Então é algo que nós estamos tentando deixar os nossos clientes bem cientes com relação a isso, que as informações dependem deles e dos exportadores. Nós somos coadjuvantes nesse caso, não somos mais quem resolvia, quem fazia, porque assim, se depender de informações que nós vamos ter no final de semana sem ter o contato com as pessoas, o que a gente vai botar ali? Coisas incorretas, né? Isso vai trazer o quê? Problema. Aí dá o canal vermelho, do canal vermelho nunca deu, nadinha nunca deu. Vai causar uma penalidade, alguma coisa assim, e nós temos que ser responsáveis por aquilo ali. Então a gente está trabalhando muito a questão da conscientização dos importadores, que são nossos clientes, né? E-mails toda semana, informativos no WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp hoje domina muita parte da comunicação, né? Da agilidade, né? A gente não quer ser, a gente fala para eles, né? A gente não quer ser chamado ou achado de chatos com relação a isso. Não somos nós, gente. É algo que nós estamos tentando avisar vocês para deixar vocês cada vez mais maduros na mente, que vai rodar, não é mais alguma coisa que vai ficar só no acho que vai dar, acho que vão colocar, ou vai prorrogar o prazo novamente como foi prorrogado. Não podemos pensar dessa forma, não vai prorrogar. Eu não sei se Renato, talvez, eu acho que não vai. Não vai. Eu posso até comentar aqui, a gente fez do INPE de consumo no começo, né, ali antes da obrigatoriedade, antes de saber que era o Rio de Janeiro e tal, admissão temporária e tal, e o Repetro precisava fazer uma adequação na legislação, né, Renato? Precisava fazer uma adequação ali na legislação. Se você pegar a primeira lá do Procomex, você vai ver Recof, primeira semana, segunda semana Repetro. Se você olhar depois, você vai ver que tá Recof na primeira e depois, segunda semana Recof, depois entra o Repetro. Porque era um ajuste que tinha que fazer na legislação, porque pro Repetro, a do INPE facilitou muito. E o que você falou de não querer fazer DI, está acontecendo isso. Acabou com os processos. Acabou com o processo. Não tem mais que abrir ECAC. Nossa. Não tem mais que abrir ECAC. Então, a 1981 eu acho que o Repetro foi o último, que ainda exigia o processo. O processo. Olha a cara de tranquilidade do delegado. Não, acabou. Tem 22 mil processos estocados lá. Não, e assim... Porque toda DI de Repetro tinha um processo. Toda DI. Detalhe, e
colocava o documento no e-processo e no portal. No e-processo e no portal. Uma loucura. Então, assim, e aí tinha que fazer essa adequação. Né? Tinha que fazer essa adequação. E aí, nessas reuniões, acabou-se qual é a solução? Porque não pode mudar a data. E a gente não tinha feito teste ainda com o Repetro. E aí, quem não estava, até não estava na equipe, fizer registrar foi uma confusão. E não era a nossa equipe, que a gente também não podia botar para todo mundo. Não pode fazer, não sei o que tal. Então, a gente travou, mas queria registrar uma Repetro antes da hora. Então, a solução que esse grupo, a DIMP lá encontrou com a Coana, foi mudar o faseamento e colocar 2 semanas o recall, porque a gente tinha carga para chegar nessas 2. Aí saiu a legislação alterando, para não ter mais que abrir o processo, acho que no dia 30 de setembro, que ele entrava lá no dia 1º, e a gente ganhou aquelas 2 primeiras semanas que era recoff, e saímos registrando e testando o Repetro, que estava e estava redondinho. E nessa sua questão que você fala de estar avisando os clientes, eu sei que os despachantes estão, a Receita está falando, né? E eu falo uma coisa assim, gente, eu sei que é muita coisa, tem gente que tem muitos itens e tal, mas faz o seguinte, tá chegando, vai vir uma carga marítima, tá vindo lá da China, vai demorar no mínimo 30 dias. Vamos fazer. Pega esse processo e começa a cadastrar esses produtos. Porque se você olhar a quantidade que você tem, se você puxar os últimos 2 anos, que é o pessoal tá fazendo, começou com 5 e desistiram, fazem agora com 2, a IA vai lá e puxa todos os LCMs, todas as coisas dos últimos anos, você fala assim, gente, mas eu tenho 5.000 itens, 5.000 produtos, é muita coisa, não dá. 5.000 produtos, às vezes uns 50% você nem importa mais. Esquece isso. Pega o que vai chegar daqui a 1 mês e cadastra esse. Dá tempo. A gente ainda tem muita coisa aí do faseamento para entrar. Vai aos pouquinhos, mas faça. Dê o primeiro start. Se você não der o primeiro start, você não vai. E aí, quando você fizer esse start, a empresa, o fiscal da empresa vai começar a gritar, peraí, uma hora chega DI, uma hora chega do INPE, eu tô ficando doido aqui. Eles vão começar a querer empurrar para você ficar num só. E não vai dar para ficar mais só na DI. Então, você já vai partir para do INPE. Então, esse aqui eu falo que eu acho que a gente tem que começar a fazer, porque não dá para pegar de supetão, senão a gente vai colapsar. E por culpa de quem? Por culpa do próprio importador. Exatamente. Eu acho que tem dois pontos importantes que eu acho que a gente pode tirar aqui dessa conversa, até para a gente poder finalizar. A continuidade desse contato com o importador, para que ele faça parte dele, para que o despachante possa fazer a sua, né? Porque senão as coisas não vão funcionar. E essa conexão entre o despachante, a Receita e os intervenientes para fazer esse processo funcionar, principalmente nesse início. Tem mais alguma coisa importante? Já vai acabar? A gente pode ficar aqui mais 2 horas, mas eu acho que o Renato tem que pegar um voo daqui a pouco, entendeu? Não. Eu acho que tem sim. Eu acho que a gente tem que agradecer a Paulinha com o Global Summit aqui, mais um ano aqui maravilhoso, meu 2º ano aqui de palestras fantásticas. Eu acho que esse ambiente que você fez ali de network, que não é só aquele cafezinho pequeno, né? Você tem um tempo maior e a Receita toda ali disponibilizando, MAPA, Anvisa, o Exército, tudo ali, né? Mas os fornecedores, os despachantes. Isso enriqueceu muito esse global aqui, sabe? Eu acho que a gente trocou muita experiência aqui e eu acho que... E deixar esse recado mesmo, sabe? Vamos embora para o NPI porque não tem retorno. E é de mão dada, vamos embora. O que Santa Catarina precisar do Rio de Janeiro, né, Renato? A gente está aqui para ajudar. A gente não está aqui para ensinar, não. A gente está aqui para pegar a mão e seguir junto. Porque vocês vão ter certas experiências, a gente outras... Então a gente pode fazer uma grande parceria aqui e seguir junto para a gente cada vez chegar mais perto do nosso objetivo, que é botar esse NPI para funcionar aí bonito. É isso aí. Compartilho da mesma opinião, Célia. Primeiro, falando do Global, um evento fantástico na minha visão, um evento extremamente voltado para a parte profissional, realmente. Não tem oba-oba, não tem, enfim, outros atrativos que não seja exatamente a parte profissional de quem trabalha com o comércio exterior, quem respira com o comércio exterior, quem trabalha com as importações, principalmente as exportações também, é claro, mas então são tudo assuntos voltados para o segmento, para quem quer realmente ter mais informação, é o Global. Engraçado, né, que faz 1 ano do último Global, e há 1 ano atrás estamos falando justamente do INPE, do catálogo de produtos. Estamos aqui agora novamente falando,
E vai acontecer em janeiro, a virada da chave geral. Então, assim, para ver quanto tempo nós já estamos falando sobre esse assunto, e eu acho que é imprudência, talvez, não sei se essa palavra é certa, de quem ainda não está antenado nisso. Né? Ou quem não quer se atualizar. Talvez as pessoas também não querem mais se atualizar porque já estão no final de carreira, não quero mais, deixa a nova geração cuidar. Mas acho que esse não é o caminho. Então o Global vem com uma importância fantástica para isso. Parabéns pelo evento, parabéns por todos os envolvidos. E tá aí um novo processo de importação, é uma realidade. Quem não quiser acreditar, infelizmente, não vai ser tão feliz na virada do ano. O seu Réveillon não vai ser tão legal. O Réveillon não vai ser legal. Copacabana não vai ser legal. Então, se preparem. Vamos nos preparando e é assim que nós estamos fazendo. Parabéns, Célia, para tua equipe do Rio de Janeiro. Obrigada. Renato também, parabéns por estar envolvido nisso aí diretamente nessas questões aí de INPE. Vocês foram, então, sorteados para ter essa primeira experiência lá. Eu acho que não foi nada fácil também, que assusta, né? Sim. Mas assusta, mas é bom. É um desafio, né? É desafiador. E quando a gente recebe o desafio, a gente acaba... Não, vamos encarar. Tem que encarar e não tem volta. Parabéns também pela atitude de vocês lá. Show de bola. Paulinha, também registrar o meu parabéns. O evento está espetacular. Obrigado pelo convite. Agora eu vou querer vir sempre. Não, eu já, assim que eu anunciar a data, eu já vou mandar o convite para deixar agendas. O Demarco já se comprometeu a voltar para falar das entregas, né? Agora, todos os coordenadores. Já com entregas, então, né? Já com entregas. Com as entregas. Né? Então, mas parabéns. Um evento que criou muitas conexões, inclusive essa conversa aqui. Foi um prazer conversar com vocês aqui hoje. Tá? Deixar aqui o registro da disponibilidade do Porto do Rio em sempre participar de qualquer conversa ou dúvidas, dentro do que for do nosso possível, às vezes uma experiência que a gente já passou, que a gente pode ajudar de forma mais fácil, ou criando algum elo, alguma conexão com quem sabe, com quem pode resolver. Tá? Foi um prazer, obrigado pelo convite e mais uma vez parabéns, o evento está realmente muito bom. Bom, obrigada pelos três terem aceito o convite, não somente para o evento, mas para a gente ter esse papo aqui nesse podcast. E agradeço a você que está assistindo. A gente se vê no próximo podcast aqui do Global Trade Summit. Tchauzinho.